Fala galera, como que vocês estão? Vamos então aproveitar essa quarentena e vamos dar andamento ao nosso conteúdo de química. Hoje a gente vai falar sobre tabela periódica, tá? Vamos falar sobre tabela periódica e vamos também falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, até porque esses dois assuntos eles estão diretamente relacionados, tá? Todo mundo já deve ter visto aí uma tabela periódica, né, seja no ensino médio ou seja nos vestibulares, né? E o que é importante a gente falar sobre a tabela periódica? A tabela periódica nada mais é do que uma forma de organizar os elementos químicos de acordo com as suas propriedades, tá? E ela é chamada de tabela periódica porque as propriedades dos elementos elas se assemelham de maneira periódica, ou seja, por um intervalo. O intervalo do que? O intervalo de número atômico, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o hidrogênio, vamos pegar aqui, vamos simbolizar o hidrogênio aqui. Tá? O hidrogênio ele possui o número atômico 1, né, que é esse número menorzinho aqui em cima. Ó, tá? E o hidrogênio ele está localizado na primeira coluna da tabela periódica, possui número atômico 1. E nós podemos perceber que na tabela periódica, se nós olharmos aqui na horizontal, né, nessa linha horizontal aqui, nós teremos o próximo elemento como o hélio, tá? Com o número atômico 2. Na linha de baixo, nós temos aqui, deixa eu tirar, nós temos o lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, e assim por diante. Tá? Então, na tabela periódica, os elementos eles estão ordenados em número crescente de número atômico. Lembrando o que é o número atômico, galera? É o número de prótons, né? É aquilo que dá identidade ao elemento químico. Lembrando que os elementos podem ganhar ou perder elétrons, mas não podem ganhar ou perder prótons, tá? Pelo menos em condições normais, ok? Esse é o primeiro ponto, né? A primeira tabela periódica, esses elementos químicos estavam ordenados pela sua massa atômica. Hoje a nossa tabela atual, ela organiza os elementos químicos na ordem crescente de número atômico, tá? Outra informação importante aqui na tabela periódica. A tabela periódica ela é ordenada em famílias. As famílias são as linhas na vertical, as colunas na vertical. Né? E quando a gente fala de família, o que a gente está dizendo na verdade? Né? Estamos falando que os elementos participantes de uma mesma família possuem similaridades. Né? Eles se assemelham em relação às suas propriedades. Então nós temos, portanto, as famílias, que são as colunas na vertical. Nós vamos trabalhar com essas famílias. Depois eu vou passar para vocês exatamente quais são as famílias mais importantes aí que nós devemos ter o conhecimento de alguns elementos que são mais comuns de serem cobrados nos vestibulares. Então, família é tudo aquilo, todas as colunas na vertical, tá? Aqui nós temos famílias também, tá? Então, todas as colunas aqui na vertical são chamadas de famílias, ok? Vamos tirar isso daqui e vamos falar então também sobre os períodos. Vamos só anotar então antes, né? Vamos colocar aqui então aqui as famílias. São as colunas na vertical. Colunas na vertical. Essas são as famílias. Enquanto que os períodos são as colunas na horizontal, galera. Então nós teremos aqui ó, os períodos que seriam essas linhas aqui, ó.
Então, a tabela periódica ela é dividida em famílias, colunas na vertical, e períodos. Tá? Se vocês analisarem, é possível a gente perceber que existem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 períodos. Por quê, né? Porque na verdade o período ele indica o número de níveis eletrônicos onde existe elétron no átomo. Então, calma que a gente vai fazer essa relação. Então, é basicamente assim, né? Nós temos de primeiro momento, o que vocês precisam gravar então, né? Famílias estão na vertical e os períodos na horizontal, ok? Qual é a relação, né? Por que esses elementos estão organizados dessa forma, né? Existe algum conceito por trás? Na verdade, existe, tá? Os elementos eles não estão organizados de forma aleatória. Além de eles estarem organizados de ordem crescente do seu número atômico, eles estão organizados também de acordo com a quantidade de elétrons e níveis eletrônicos. Como a gente sabe, né, como a gente já viu, é possível obter a informação de quantos elétrons existem em um elemento químico só olhando para a simbologia desse elemento, né, tendo, portanto, o seu número atômico e se ele representa alguma carga. Aqui de início a gente vai trabalhar apenas com os elementos no estado fundamental, ou seja, elementos químicos com carga zero. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais bem entendido, nós vamos falar então da distribuição eletrônica do diagrama de Linus-Pauling, tá? Não sei se vocês lembram, se já ouviram falar. O diagrama de Linus-Pauling, ele estabelece que os elétrons eles estão organizados, dispostos na eletrosfera do átomo em camadas e subcamadas. Então, as camadas aqui, ó, nós podemos analisar aqui e perceber que as camadas elas variam da camada 1 até a camada 7, né, que seriam os níveis eletrônicos, que também antigamente eram utilizados as letras, né, para identificar essas camadas eletrônicas, camada L, K, M, N, O e P e Q. Tá? Então, as camadas eletrônicas, né, mais uma vez vamos tentar usar o modelo atômico de Rutherford. Nós teríamos basicamente, lembrando que o átomo nucleado, o modelo do sistema solar, ele indicaria, a gente poderia representar um átomo dessa forma, tá? Então, cada círculo desse daqui, né, cada circunferência dessa, seria uma camada eletrônica, tá? Onde poderia existir um elétron. E aqui no centro nós sabemos que existe então o núcleo, né? Tá? Então, basicamente, esse daqui seria uma representação de um elemento químico com uma, duas, três, quatro camadas eletrônicas. Tá ok? Então é só para contextualizar mesmo, né? As camadas eletrônicas, elas são, na verdade, na tabela periódica, são representadas pelos períodos, tá? Então, quando nós fizermos a distribuição eletrônica de um elemento químico, é possível descobrir onde esse elemento está localizado na tabela periódica, olhando-se a quantidade de níveis eletrônicos que ele possui, tá? Mas não só a quantidade de níveis eletrônicos. É importante também que a gente saiba a quantidade de elétrons
na última camada, que é chamada de camada de valência, tá? A camada mais externa, que é a camada que participa das ligações químicas. Para ficar um pouco mais entendido, então, ó, vamos colocar assim, ó, os períodos nada mais são do que número de camadas eletrônicas do átomo, tá? A gente está falando aqui do átomo, mas estamos falando então do elemento químico, tá? Então, o período, o número de camadas eletrônicas do átomo, que no caso é o elemento químico. E as famílias, número de elétrons na última camada eletrônica, tá? Então, número de elétrons na última camada eletrônica do átomo, desse elemento químico. Bom, ok, então nós sabemos que o período indica, na verdade, o número de camadas eletrônicas do átomo e que as famílias, o número de elétrons na última camada eletrônica. Mas como nós poderemos fazer, então, a distribuição eletrônica de um elemento qualquer? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um elemento químico, vamos pegar o potássio, tá? Só para nós representarmos aqui a sua distribuição eletrônica. Vou pegar o potássio, vou colocar o potássio, ou melhor, né, como a gente está trabalhando aquela representação, aquela simbologia química, eu vou colocar aqui, ó, potássio, número atômico 19, tá? Esse é o potássio, potássio número atômico 19, lembrando, ó, número atômico do potássio aqui em cima, né, ó, 19, tá? É a única informação que nós precisamos para a distribuição eletrônica. Vou trazer o diagrama de Linus Pauling ali para perto. Eu vou cortar um pouco aqui da... Deixa eu tirar esse átomo daqui, vai. Vamos pegar aqui então o diagrama de Linus Pauling. Vamos jogar ele aqui para perto. Tá? Vamos deixar ele aqui embaixo. Ok. E vamos então proceder com a distribuição eletrônica do potássio, tá? Mas qual é a informação que nós precisamos saber? A quantidade de elétrons, tá? O potássio, como a gente está falando de distribuição eletrônica, nós vamos distribuir elétrons, tá? O potássio possui número atômico 19, quer dizer então que ele tem 19 prótons. Percebem que o átomo, o elemento químico potássio, ele é neutro no seu estado fundamental, assim como todos os outros elementos, tá? E nós só poderemos utilizar os elementos no seu estado fundamental para localizar o seu lugar na tabela periódica, tá? Onde ele está localizado na tabela periódica. Então, se ele possui 19 prótons e ele é neutro, quer dizer então que ele possui 19 elétrons, tá? Dessa forma então que nós teremos que fazer a distribuição eletrônica do potássio. Então vamos lá. Potássio. A distribuição eletrônica por Linus Pauling, ela ocorre na seguinte sequência energética, tá? Nós temos aqui, ó, as 7 camadas eletrônicas e nós temos os chamados subníveis, tá? Os subníveis, eles são, na verdade, lugares, vamos imaginar como se fossem lugares dentro de uma camada eletrônica que dividiria esses elétrons, tá? Embora os elétrons que estão numa mesma camada eletrônica poderiam estar localizados em subníveis e níveis energéticos diferentes, tá? É uma subdivisão de uma camada. E aí nós temos que respeitar a seguinte regra, né? Nos subníveis S só cabem 2 elétrons. Esse doisinho aqui, ó, o vermelho aqui, esse doisinho aqui indica a quantidade de elétrons que cabe nesse subnível, enquanto que em todos os subníveis P cabem até 6 elétrons. Já no subnível D,
cabem 10 elétrons. E no subnível F, cabem até 14 elétrons. Tá? Na distribuição eletrônica, então, nós vamos obedecer essa sequência aqui. Ó. Primeiro, então, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2 e assim por diante, tá? Sempre na diagonal, ok? Vamos então fazer o seguinte. Vamos tentar fazer a distribuição eletrônica então aqui para o potássio. Deixa eu jogar esse diagrama mais para cima, que aí dá para a gente olhar ele aqui ao mesmo tempo que a gente faz a distribuição eletrônica, beleza? Vamos lá então, potássio. O potássio possui 19 elétrons, então nós vamos começar com a distribuição 1s2. O que é esse 2? Esse 2 indica elétrons, né? Então quer dizer que já foram 2 elétrons distribuídos. O próximo seria 2s2, ó, concorda? Vamos voltar lá. Vamos pegar aqui, ó. Lembra ó, que a sequência é essa, ó. 1s2, o próximo aqui então, 2s2. Qual que vai ser o próximo? 2p6 e depois 3s2. Então, voltando aqui, vamos lá. 2p6. Já somamos aqui, ó. 2 com 2, 4 mais 6 são 10 elétrons. Tá? 3s2 já são 12 elétrons. Vamos continuar na sequência. A sequência agora seria 3p6, resultando agora em 18 elétrons. E por último 4s1. Por que eu não coloco 2? Porque se eu colocar 2, dará 20 elétrons. E o potássio só tem 19. Então, no último subnível, nós devemos colocar a quantidade de elétrons necessária para fechar a conta, tá? Digamos assim. Então, fizemos aqui a distribuição eletrônica para o potássio. Ficou então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tá? A partir da distribuição eletrônica, nós podemos obter outras informações do elemento, tá? Que está diretamente relacionada à sua localização na tabela periódica. Quais são essas informações? Esse número que vem na frente aqui, ó, o número 4, 3, o 2, o 5, percebe ó, que na camada 5, todos levam o 5 na frente, né? 5S2, 5P6, 5D10 e assim por diante. Então, na verdade, a numeração, essa numeração aqui, ela indica níveis eletrônicos, camadas eletrônicas. Quer dizer que na camada 1 existem 2 elétrons, na camada 2 existem 8 elétrons, ó, nós somamos os elétrons que estão numa mesma camada, na camada 3, 8 elétrons, e na última camada, que é a camada mais externa, na camada 4, existe um elétron. Tá? O importante para a gente vai ser sempre essa camada mais externa, ou seja, a camada com um maior valor numérico, que nesse caso aqui é o 4. Tá? Então, para a gente o importante é apenas essa camada aqui, que é a camada 4. Lembra que eu comentei com vocês que as camadas indicavam o período que o elemento estava localizado na tabela periódica? Então, se ele está na camada 4, quer dizer então, vamos puxar uma flechinha aqui, que ele está no quarto período da tabela periódica. Tá? E além do período, é importante que nós saibamos identificar a quantidade de elétrons na última camada. Nesse caso, percebem que existe apenas um elétron na última camada, que é esse 1 aqui, ó, tá? Um único elétron na última camada. Os elétrons na última camada indicam a família. Então, quer dizer que ele estará na família 1.
nós vamos falar que é a família 1A, tá? Nós iremos trabalhar com esse tipo de organização, tá? De divisão entre famílias A e B, porque eu acho que é um pouco mais simples para que vocês consigam compreender, mas isso eu vou explicar ainda, então fiquem tranquilos, tá? Seria a família 1. Vamos ver se isso realmente é verdade, né? Então vamos lá. Vamos olhar para a tabela periódica agora, novamente. Nós fizemos a distribuição eletrônica, conseguimos a informação de que o potássio deve se encontrar no quarto período na família 1. Vamos olhar aqui na tabela. Então, na tabela periódica nós temos então o período 1, período 2, período 3 e ó, o período 4. Tá? Realmente o potássio está aqui, né? Ó, no quarto período da tabela periódica. E na família? Ele está realmente na família 1? Sim, o potássio está localizado exatamente aqui na família 1. Tá? Então, galera, a partir da distribuição eletrônica dos elementos no seu estado fundamental, ou seja, no seu estado natural, sem ter ganho ou perdido elétrons, é possível que a gente consiga localizar esses elementos na tabela periódica. Uma coisa que é importante de comentar com vocês, né, é que normalmente nós utilizamos esse conceito para os elementos representativos. O que são os elementos representativos? São os elementos que sempre irão terminar a sua distribuição eletrônica ou com o subnível S ou com o subnível P. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na tabela periódica nós temos também, além dos períodos e das famílias, nós conseguimos ter uma projeção de qual é o último subnível a ser distribuído por esse átomo. Tá? Então, ó, olhando aqui a família 1, todos os elementos da família 1 terminarão a sua distribuição eletrônica em S1. Tá? Todos os elementos. Enquanto que os elementos da família 2 terminarão a sua distribuição eletrônica em S2. Já os elementos aqui do outro lado, né, vamos pular aqui esse meio da tabela, depois a gente vai falar um pouco disso também, terminarão sempre em P1. Os outros elementos aqui, P2. Na família aqui do nitrogênio, P3. Na família do oxigênio, P4. Depois nós vamos falar também do nome dessas famílias. Na família do flúor, P5. E por último aqui, na família dos gases nobres, com exceção ao hélio, tá? Porque o hélio, a distribuição eletrônica do hélio, ela é 1s2, tá? Então, com exceção ao hélio, todos os elementos da família 8, que seria a família dos gases nobres, terminarão em P6, tá? Então, vamos dividir essas famílias da seguinte forma. Tá? Nós vamos chamar essa primeira família aqui, ó, de família 1A. A segunda família, família 2A. A terceira família, família 3A. Depois a família 4A, a família 5A, a família 6A, família 7A. Deixa eu dar uma organizada aqui para não ficar bagunçado. E por último aqui a família então 8A. Tá? Nós faremos essa divisão, nós chamaremos as famílias A de famílias dos elementos representativos. São os elementos que terminam a sua distribuição eletrônica ou no subnível S ou no subnível P.
ok? Além disso, nós temos também aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui que está atrapalhando, os metais de transição externa, tá? Que são esses elementos aqui, ó, tá? Esses elementos no meio da tabela são os metais de transição externa. Para esses elementos, a distribuição eletrônica ela se comporta da seguinte forma: D1 D2, já deu para sacar, né? D3, D4, vou colocar aqui D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Deixa eu ajeitar isso. Botou um D aqui. Só para ficar bonitinho. Para que vocês consigam então aí compreender. Ok? Então, ó, nós temos... Deixa eu dar um espaço aqui no D7. Isso. Nós temos então basicamente esse tipo de comportamento na tabela periódica, tá? Então nós aprendemos então que as colunas na vertical indicam a família, que vão indicar na verdade o número de elétrons na última camada, tá? Todos da família 1 terminam em S1, ou seja, possuem um elétron na última camada. Todos da família 2 terminam em S2, possuem 2 elétrons na última camada, assim como os elementos da família 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então, a partir disso, nem sempre será necessário realizar a distribuição eletrônica se você tiver aqui como consultar a tabela periódica. Quando nós entrarmos em ligações químicas, basicamente a gente vai bater o olho na tabela periódica. Vamos, por exemplo, olhar lá o enxofre. Né? Vamos imaginar que você precisa realizar uma ligação com um átomo de enxofre. O enxofre está na família 6A. Né? Isso quer dizer o quê? Que o enxofre termina sua distribuição em P4, mas ele possui 6 elétrons na camada de valência. Por que 6 elétrons? Ó, vamos fazer a distribuição do enxofre aqui rapidinho. Só para que não fique nenhuma dúvida. Tá? Vamos lá, vamos pegar o enxofre. O enxofre, número atômico 16. Fazendo a distribuição eletrônica do enxofre, vai ficar como? Ó, 1s2, 2s2, já foram 4 elétrons, né? 2p6, 10 elétrons, 3s2, 12 elétrons, faltou quanto? Faltou 4, né? Então 3p, 4. Não vou colocar 3p6, vou colocar 3p4. Percebem que, embora a distribuição eletrônica do enxofre termine em 3p4, a camada eletrônica mais externa do enxofre é a camada 3. Portanto, na camada 3 existem 6 elétrons. Ok, galera? Ficou alguma coisa aqui no meio aqui, mas eu acho que dá para entender, tá? Então o que vocês têm que entender é isso, tá? Na última camada da distribuição eletrônica do enxofre, nós temos então 6 elétrons, ok? Então, para os elementos representativos, o que são elementos representativos? Elementos que terminam a sua distribuição eletrônica ou em S ou em P, tá? Então, ou S ou P são os elementos representativos, tá? Que são os elementos que mais nós iremos trabalhar
nas ligações químicas. Se eu sei a família que esse elemento está localizado, eu já sei quantos elétrons ele tem na camada de valência, tá? Só aqui, para fechar o conceito, né, vamos trabalhar aqui também com a questão de períodos, né? Ó, olha o enxofre. Vamos pegar esses elétrons aqui. Vamos colocar aqui em cima, né? Então sabemos que o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Quer dizer então que ele está na família 6, concorda? Família 6A possui 6 elétrons, só pode estar na família 6A, tá? E o seu nível eletrônico, o seu maior nível eletrônico é o nível 3, é a camada 3. Quer dizer então que ele deve estar no terceiro período da tabela periódica, ok? Vamos analisar então se isso realmente é verdade, né? Então, o enxofre teria que estar localizado no terceiro período e na família 6. Se nós pegarmos aqui a tabela periódica, olha, vamos lá. Período 1, primeiro período, segundo período, terceiro período. Ó, realmente o enxofre está no terceiro período. E nas famílias? Vamos lá. Família. Vou pegar um laranjado aqui. Eu acabei mexendo no outro, né? Olha o preto agora então. Família 1. Vamos de laranjado que é melhor. Família 1. Família 2. Família 3. Família 4. Família 5. Família 6. Tá? Realmente o enxofre estará então aqui na família 6 e no terceiro período da tabela periódica. Beleza, galera? Então, essas aulas, né, essas primeiras aulas aqui são só aulas introdutórias à tabela periódica e à distribuição eletrônica, tá? Sempre que nós formos realizar a distribuição eletrônica, iremos realizar a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling, tá? Que segue essa sequência de níveis e subníveis. E se nós tivermos distribuindo esses elétrons para os elementos representativos, né, os elementos que a gente fala que são os elementos da família A, nós poderemos estar encontrando então esses elementos utilizando essas informações como o último nível eletrônico distribuído e a quantidade de elétrons na última camada. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar então um pouquinho sobre o nome dessas famílias e a gente vai reforçar essa questão da distribuição eletrônica. Tá ok? Então até a próxima aula aí, galera.